Boa noite para você, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, peço para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu vou trazer um vídeo hoje explicando por que o Del não tá tendo mais oportunidades no time do Bahia. Por que o Del não tá tendo mais oportunidade? Por que ele não tá jogando? Por que o Grupo City não insiste nos jogadores da base? Por que o Grupo City sumiu com o Cauê Forquim? Vou explicar isso pra você aqui nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, peço pra você encarecidamente, pra você deixar o like, pra você se inscrever aqui no canal, comenta no início do vídeo, é muito importante, tá bom? E comenta no final do vídeo. No final do vídeo eu vou te lembrar, mas é importante que você já deixe um comentário agora, que você deixe o like, inscreva-se, notifique aí, aliás, ative a notificação e verifique realmente se você tá inscrito. Muitas pessoas assistem aqui os vídeos, mas sequer são inscritos, isso é muito importante pra gente, tá bom, meus amigos? Vamos lá, solta a vinheta e vamos essa informação e opinião de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte, olha só, vou explicar pra vocês o porquê. Evidentemente, fazendo um paralelo com outros clubes, o único clube do futebol brasileiro que cria jogador, revela jogador pra botar no clube grande, clube imenso, igual Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, tá? O único clube que, na sua base, forma jogadores visando a utilização desses atletas no time profissional se chama Palmeiras, o único. Flamengo e Bahia, eles têm a mesma metodologia, vamos dizer assim, de tratamento com jogadores da base. Eu vou te explicar isso falando aqui do tricolor baiano, utilizando o Del como um grande exemplo disso tudo. Vamos lá. Evidentemente que os clubes de futebol, eles sobrevivem com vendas, né? Eles sobrevivem com vendas. E vendas de garotos da base. Então, na base, né, sempre vai surgir um Haaland do Sertão, um novo Everton Ribeiro, um novo Zico, né, um novo Ronaldinho Gaúcho. E esse jogador, na base, ele sempre fica em evidência, com esse status de a grande revelação. O Juan Pablo também não estaria jogando nesse Grupo City, nesse Bahia, não estaria jogando. E aí que vem o quê da questão, e aí que vem o porquê disso. Aí você fica se perguntando assim, porra, Jonas, como é que o Juan Pablo joga pra cacete e não tem oportunidade? Evidentemente, agora ele tá contundido, não vem ao caso isso, né? Mas, porra, como que você vê o Everaldo jogando? Como que você vê o Del jogando? E o cara não... Aliás, você vê o Everaldo, você vê o William José jogando, você não coloca o Del. Às vezes nem relaciona o Del pro jogo. Como é que pode isso? Isso tem uma explicação e parece bem mais simples do que você imagina, meu amigo. O Grupo City, assim como o Flamengo hoje, são clubes, né, no caso do Grupo City, empresas, que visam lucro. Então se monta estrategicamente, se acha estrategicamente uma grande revelação e, consequentemente, essa grande revelação ela é fomentada pela imprensa, conduzida essa fomentação até mesmo pelo próprio clube, para que esse jogador ele seja caracterizado como uma grande promessa e, consequentemente, o que você faz com isso? Você joga o nome dele para o mercado mundial. Você eleva a multa dele a valores estratosféricos. E aí você tem ali uma galinha dos ovos de ouro. Você tem uma futura venda, uma potencial venda que pode mudar o seu clube de patamar, né? A multa do Del, a multa do Juan Pablo. Historicamente, jogadores que são tratados dessa forma, se eles tiverem uma sequência muito grande no profissional e não desempenhar um futebol adequado, vamos dizer aqui o seguinte, que o Rogério Ceni, ele fala, ó, vou barrar o William José e vou barrar também o Everaldo, meu titular é o Del. Grande parte da torcida do Bahia vai ficar extremamente feliz com isso. Isso, porra, é isso aí. É pra botar o garoto pra jogar, tá certo, não tá errado não, tá correto. Mas será que o Del hoje, se o Del ele já não tivesse sido escalado como titular, se ele tivesse tido mais minutagem, mais oportunidade nesse Bahia que tá despencando tecnicamente, será que o torcedor já não estaria pegando no pé do garoto? Alguns torcedores já não pegaram no pé, mas com um pênalti perdido, né? Que não era pra ele ter cobrado aquele pênalti, foi um grande erro do Bahia nessa temporada. Já ficou assim, porra, bateu mal. Já pensou se o Del fosse o atacante titular desse Bahia na partida contra o Remo, nessa partida aí contra o Santos, e nada acontecesse? O torcedor já não começaria a pensar o seguinte, pô, será que será que é isso mesmo, tudo que a gente imaginava? E aí começa aquele risco de você ter aquela galinha dos ovos de ouro, essa galinha ela despencar e o valor dela despencar enormemente. Então, muitas das vezes, quando você tem um jogador como esse, muitas das vezes, para clube que pensa no lucro, não só esportivamente,
É mais seguro você não utilizar esse jogador, não mostrar o que ele pode, o que ele não pode, qual é o potencial, ou qual não é o potencial dele, você manter essa aura dele de grande promessa para você fazer uma venda grandiosa. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês do Lohan, jogador do Flamengo, tinha uma multa de 100 milhões de euros, espetacular, e nunca ninguém imaginava, cara, o Lohan imenso, pô, jogador espetacular, joga pra cacete, mas por que não escalam ele no profissional? E aí o Flamengo precisou, ele teve uma sequência de alguns jogos, ele foi muito mal, muito mal. Então aquele jogador que tinha uma multa de praticamente 100 milhões de euros, hoje tá sendo, o Flamengo tá oferecendo por empréstimo. O Flamengo tá querendo 5, 4 milhões de euros nele, ele foi pra Itália agora pro Pisa, o Pisa tá devolvendo, chamou ele de preguiçoso. Então, cada vez menos você vai ver as grandes promessas jogando efetivamente, tendo sequência. O que aconteceu com o Thiago é o inverso, né? Eu faço esse paralelo do Thiaguinho com o João Gomes, né? O Thiago apareceu para quebrar o galho, não era considerado, você sabe muito bem disso, um jogador da base, badalado, mas foi ganhando o seu espaço e chegou uma venda importante e ele foi vendido. Sendo que o Del e o Juan Pablo não. O Del e o Juan Pablo, até pelas coisas que eles fazem na base, eles têm uma multa rescisória muito grande. E sim, o Grupo City olha para esses jogadores como uma potencial venda exorbitante. E aí eu pergunto para você que está comigo, você já comenta aqui nesse vídeo. Se você fosse o dirigente do Bahia, né, sabendo que esse jogador ele pode fazer diferença, mas que também ele pode ser uma venda maravilhosa no futuro, você colocaria ele para jogar? O Flamengo lá atrás, por necessidade, escalou o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior jogou Libertadores, jogou bem e conseguiu ali manter um patamar. Mas outros jogadores não conseguiram fazer isso. Outros jogadores não conseguiram, quando subiu para o profissional, eles simplesmente bateram no profissional e muitas das vezes o próprio torcedor, na impaciência, acaba estragando a carreira de um atleta que seria extremamente promissor. Então, pensa como gestor. Se você fosse hoje o gestor do Grupo City, você transformaria o Del em titular nesse momento, podendo ter a chance, podendo ter a possibilidade de fazer com que a carreira dele, que até agora, sem essa sequência, o torcedor tem em mente que ele seria o titular absoluto, que ele seria um cara que ia mudar o Bahia de patamar e, de repente, por conta de uma sequência de 5, 6, 7, 10 jogos ruins, o torcedor ele possa começar a pensar, será que ele era isso tudo mesmo? E, consequentemente, o valor de mercado dele começar a despencar, a cair, ou arriscar ter um jogador como esse contundido e, consequentemente, você perder um ativo tão grandioso. Aconteceu com o Juan Pablo agora. Tá fora, mas o Juan Pablo ainda mantém essa áurea de grande promessa. Mas quem me garante, né, que o futebol mais pra frente possa... Tomara que não, vou bater na tecla, mas possa acontecer uma contusão grave, né, ou o jogador entrar numa espiral de mais atuações, ser perseguido pelo torcedor. Então, acho que na cabeça do Grupo City, assim como no Flamengo é assim também, vamos deixar esse jogador guardado aqui num potinho, vamos manter essa áurea dele de grande promessa, vamos manter essa áurea dele de novo Haaland, assim como no Flamengo, vamos manter essa áurea aqui de novo Zico, até chegar uma proposta milionária a gente vender. E aí lá fora, se ele render realmente igual o Haaland, beleza. Se não render também, já foi uma grande venda. Então é assim que pensa o Grupo City, é assim que pensa o Flamengo, é assim que pensa os grandes clubes, que cada vez menos vão utilizar os seus jogadores da base, né, no time profissional aqui no futebol brasileiro. Cada vez menos a gente vai ver jogadores da base sendo utilizados no futebol brasileiro. E no Bahia, especificamente, com um treinador igual o Rogério Ceni, cada vez menos. O Rogério Ceni não tem a mínima paciência com jogadores que estão em formação. Tá bom? Você que tá comigo na Gol, deixa o like, inscreva-se, é muito importante. Comenta agora aqui o que você achou desse vídeo, concorda comigo? Acha que o Grupo City está se precavendo para não perder dinheiro, para não desvalorizar o jogador? Então comenta aí, dá essa moral muito importante pra gente, tá bom? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!